Fala galera, beleza? Cleiton Felipe aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou estar trazendo uma funcionalidade muito fácil de utilizar, muito simples de entender. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender como funciona, né? E a gente utiliza muito isso no dia a dia no desenvolvimento de software. Então assim, tem muita gente que a gente fala de utilizar extension methods. E a pessoa fala: o que é isso? Como que eu utilizo isso? E é normal, porque nem todo mundo sabe como funciona toda a parte do modelo arquitetural das linguagens de programação, dos frameworks e tudo mais. Ou melhor, acho que quem mais sabe de cada um dos frameworks é quem criou, né? Porque nós que utilizamos muitas vezes a gente estuda, vai estudando aos poucos as partes do framework até a gente chegar numa consolidação de quem entende o framework como um todo. E nesse caso aqui eu vou estar explicando uma partinha pequenininha que, por sinal, mesmo sendo pequenininha, ela é muito utilizada, ela é muito empregada dentro do .NET e a gente vai saber como fazer isso aqui agora. Então, bora lá para entender um pouquinho do que são esses métodos de extensão, né? Os extension methods na nossa vida de desenvolvedor. Bora lá? Então, galera, conforme eu expliquei no começo do vídeo, vou estar mostrando aqui para vocês os extension methods, né, entendendo como que eles funcionam. Tem um post no meu Medium já falando disso, eu vou criar um post novo com esse vídeo e linkando para o post antigo. Daí vocês vão poder ver o código lá também, ou pegar no meu GitHub, que por sinal eu não coloquei aqui na minha barra de redes sociais, mas qualquer uma das redes sociais que vocês forem aqui, vocês conseguem achar meu GitHub. Também vai estar listado aqui na descrição abaixo do vídeo, mas eu vou estar colocando o código lá no GitHub e vocês vão conseguir acompanhar. Então, primeiramente, o que a gente vai falar aqui? O que são os extension methods? Vou dar uma explicação rápida, né, já que eu já falei um pouco dele. Como identificá-los? Já uso e talvez não saiba o que era, né, não sabia o que era. Como utilizar e como criar um extension method e utilizar ele também. Então, a gente vai lá para o meu Visual Studio e a gente já vai começar a entender um pouquinho como que funcionam os extension methods. Então aqui no Visual Studio eu tenho um projetinho criado, bem simples. Ele tem algumas classes aqui que eu vou explicar elas e depois a gente vai entender porque elas estão ali, mas a princípio elas não precisam ser explicadas. Então o que são os extension methods? Os extension methods ou métodos de extensão do Visual Studio, do C Sharp, são métodos que permitem adicionar o tipo a tipo existente sem criar um tipo novo derivado, recompilar ou, caso contrário, modificar o tipo original. É complexo, né, de entender nessas palavras. Para muita gente vai ouvir e vai falar, já entendi. Muita gente não. Então, o que é o Extension Method? A minha ideia é simplificar, né? Então, o Extension Method nada mais são do que métodos, né, do que objetos criados para manter o que a gente já tinha e fazer um novo e utilizar, reutilizar aquilo de uma maneira sem precisar recriar aquele objeto, sem precisar recompilar o seu framework, ou simplesmente de você falar assim, eu não sei qual é a implementação dele e eu preciso que isso funcione de tal maneira. Então eu utilizo ele de uma maneira diferente. Às vezes não é tão simples de se fazer, porque você vai ter que entender o contexto daquela funcionalidade que você está trabalhando, mas é basicamente isso. Você tem um objeto criado, né, um objeto já todinho preparado para você e você precisa acrescentar coisas a mais para aquele método, por exemplo, e utilizar ele. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Legal. Para a gente entender um pouquinho melhor, o que eu fiz? Nessa solução, eu acabei de adicionar uma using do system.link. Por quê? O system.link tem informações de extension methods. Ele utiliza extension methods, como muitas coisas dentro do mundo do .NET. Mas ele fica legal de se entender. Então, primeiramente, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar e vou criar aqui para vocês algo bem rapidinho, não vou rodar, só o código mesmo para vocês entenderem. Uma string, uma rede string chamada nomes, que é igual um array, certo? Já vou deixar o array pronto aqui. Então, João Maria, Ana, Pedro e Carlos. Tenho 5 nomes aqui, em uma ordem qualquer. E se eu quisesse colocar esses nomes em uma ordem alfabética, como eu faria? Lógico, tem muitas outras maneiras de se fazer isso em outras linguagens, você ordenar, dá para brincar com os algoritmos bem legais, mas na vida real a gente não vai ficar brincando com os algoritmos, né? A gente vai sempre achar uma maneira de fazer melhor, mais performática, né? Então, assim, o que que a gente vai fazer aqui? Eu já tenho meu array de nomes, certo? E eu tenho o meu system.link. Por que não usar o order by do link para a gente colocar na ordem? Então, o order by faz isso para mim, ok? E uma coisa que é legal que eu quero mostrar para vocês. Vou aumentar aqui. Ó, o order by é um extension method do iOrderEnumerable dentro do iEnumerable. Ele é um extension method. Então, ele, por si só, ele pode estar em outro ponto do link e não no mesmo ponto do iEnumerable ou do iOrderEnumerable, e ele consegue ordenar para mim simples assim. Eu dei um ponto e um nome. Por que que eu fiz isso? Ponto e o nome. Porque o meu tipo string, ele respeita o meu tipo link, né? Meu namespace link, system.link. Então, a hora que eu dei um ponto, ele listou para mim todos os métodos que eu posso utilizar. E se vocês observarem, todos os métodos que têm esse roxinho e uma setinha do lado são métodos extensíveis, estendidos do link, dentro do link. Os que não têm, não são. Porém, os que têm são métodos estendidos de alguma coisa do link. Por exemplo, enumerable, parallel. Ele utiliza essa estrutura. First order full, ele é, por exemplo, o first order full, ele é um método que é extensivo também, tá? Então, se eu parar aqui, ó, ele é extensivo também, certo? Muito legal, né? Exemplo simples, se a gente colocar um for each aqui para ordenar esses caras e colocar em... Ordenar não, né? Fazer ler esse array e compilar e mostrar na tela, ele já vai mostrar para a gente, mas agora não é o caso, né? Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos deixar esse carinha aqui, né, de exemplo. Eu vou criar uma classe nova chamada agendamento extension. Ok, já criei ela aqui. Só que antes de mais nada, vamos entender o cenário que a gente vai trabalhar. Eu tenho essa classe agendamento, que o que ela faz? Vou minimizar um pouquinho aqui. Ok. O que ela faz? Ela recebe o usuário e a data, vai no banco, busca esse usuário e data, né? E verifica se já tem algum agendamento para ele. Aqui a gente tem um problema, né? Porque eu estou buscando pelo usuário e pela data para verificar se ele tem um agendamento para aquele salão com aquele usuário e aquela data. Eu poderia tirar o usuário e só verificar a data aqui. Não tem problema. Aqui provavelmente foi algum exemplo muito específico que eu acabei pensando na hora.
Mas eu poderia tirar o usuário aqui e verificar só a data, né? Que faz até mais sentido, né? Eu vou tirar esse cara aqui. Opa, não era tudo não. Eu vou tirar esse cara aqui, beleza. E vai verificar a data, se existe algum agendamento com essa data. Aí ele vai falar se existe ou não. Se não existir, ele vai falar, ó, está disponível. E aqui eu vou agendar. Viu como fez mais sentido? Aquele usuário não estava fazendo sentido aqui. E daí eu vou agendar e eu vou dar o retorno agendamento realizado com sucesso. Ou se não, a data não está disponível, já estão utilizando o salão nessa data, eu vou devolver como data indisponível, tá? Ok. Ok. Legal. Está feito aqui. Então, eu preciso fazer com que eu vá fazer esse agendamento e eu tenha alguma outra regra, por exemplo, devolver a lista de todos os agendamentos, por exemplo, que existe já, né, tudo que já está reservado, qual data que tem disponível. Eu preciso fazer alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai montar um extension para isso, né? Então, eu criei aqui minha classe agendamento extension, né? E vou colocar ela como public e static, ok? Agendamento extension. Então, para criar nossa classe extension, ela tem que ser estática, tá? Ela tem que ser regra. Beleza. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um método do tipo estático também, né? Que devolve uma lista de strings. Ó, o nosso método aqui está devolvendo só uma string. E aqui eu vou devolver uma lista de string, certo? Que vai se chamar agendar salão extension. Isso é para destacar bem que ele é um método extensivo, tá, pessoal? E o que esse método vai receber? Então vamos lá, a gente começa com a mágica. Diz agendamento. Eu vou colocar só o AG aqui. Usuário. Opa, string. Usuário. E datetime. Data. Ok. Já estou com meus parâmetros ali. Ponto importante. Clayton, por que isso? O método estático, o extension method, ele precisa do parâmetro diz, ele é obrigatório, né? Para o compilador entender que esse método é uma extensão daquele que já existe, tá? Então ele precisa ter esse diz agendamento para ele entender, opa, esse cara aqui, ele faz parte daquele outro cara que já existe. Por isso o diz agendamento AG. Perfeito? Espero que nessa parte tenha sido claro. Ele é obrigatório. Ele tem que entender que essa classe é nova que eu estou criando, mas ela faz parte da antiga que já existia. Tá? Então, ok. Então, agora a gente vai para a nossa implementação de uma maneira bem rápida. Então, ok. Aqui está implementado o nosso método, né, de agendar salão extension. E ele recebe uma lista, né? Aqui eu praticamente copiei o código de lá, mudei o resultado que era uma string para um tipo de lista, né? O tipo lista. Aí aqui eu faço a mesma coisa, né? Busco agendamentos para esse usuário, faço uma lista aqui e devolvo para ele. Pode parecer meio bobo e até, dependendo da situação, falar, a lógica não está muito legal, mas é só para exemplificar mesmo, para deixar claro como funciona.
Então ele vai jogar uma lista aqui, não precisava ser uma lista, até se ele já agendou, eu podia devolver só um string ali, ó, ok, data agendada, isso e aquilo. Mas achei legal fazer assim também. E aqui eu devolvo o resultado. E aqui embaixo, no else, o que eu faço? Eu pego todas as listas e aqui está um pouco o contrário do que a gente poderia fazer, certo? Mas pode ser que eu consiga utilizar isso aqui num outro contexto. Mas o que eu faço? Eu busco todas o agendamento que existe e pela data eu jogo todas as datas aqui que estão utilizadas, que já estão agendadas. Nosso sistema teria coisas muito mais complexas, mas para entender os Method Extension, isso aqui já ajuda muito. Então, eu fiz basicamente a mesma coisa, a diferença aqui, estou devolvendo uma lista e não só uma string, igual no antigo, né? Sempre devolvo uma lista daquilo que eu quero. Ok, então a gente tem a nossa classe aqui montadinha. E agora é aquela belíssima pergunta. Como que a gente utiliza? Como que a gente pode utilizar esse método extension? Vamos lá para o nosso programa. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou comentar esse cara aqui só para tirar ele daqui, né? Não preciso dele. Vou fazer assim, ó. Agendamento é igual a new agendamento. Beleza, está criado o nosso objeto agendamento. Vou criar um resultado aqui, né? Ele é igual ao quê? Agendamento, ponto. Agendar, opa, tenho dois métodos agora. Consegue ver? Esse método de agendamento é o original da DLL nossa, da classe que a gente tem, que é esse aqui, certo? Ó, agendamento salão. Então, mais uma vez, agendamento salão. Eu posso usar ele, certo? Passo aqui usuário e senha, usuário e senha não, perdão, usuário e data. Então, vou passar aqui o usuário Clayton, né? E a data, date, time, now. Quero agendar agora. Faz muito sentido, mas tudo bem. Funciona. Vou passar, ele vai verificar, tudo bonitinho e vai me devolver. Mas eu falei que eu quero devolver o resultado se eu não tiver, se o meu agendamento tiver indisponível a data que eu quero que ele me devolva a lista de itens, de datas que estão indisponíveis, né? Porque eu poderia ter um calendário que quando eu fizesse essa chamada, ele me devolvesse um calendário com todas as datas disponíveis em destaque e as datas indisponíveis, por exemplo, com um item bloqueado na tela. Só que para isso eu preciso saber as datas que estão indisponíveis, né? Então eu utilizaria dessa maneira. Então aqui como que eu faço para me chamar aquele método? Do mesmo jeito. Tá aí, tá chamando. Então agora, o que eu consigo fazer? Vamos ver a diferença dos dois? Vou fazer um for each aqui de novo. O var, ele é um item mesmo de resultado, ok? E aqui eu vou dar um console.writeLine, né? Item.toString. Tá. O que eu estou devolvendo aqui? O meu resultado está vindo uma lista de string. E eu estou exibindo ele aqui para mim. Beleza. Se eu mudar esse extension aqui, tirar esse cara, o que ele está devolvendo agora? Ele está devolvendo uma string e não mais uma lista, né? Não está dando erro nenhum no meu código, não tem problema. Mas é outro item. Aqui eu só estou devolvendo, por exemplo, se a data que eu quero está ocupada, estou devolvendo apenas essa informação. Se eu mudar para o extension, ele vai estar devolvendo a minha lista de datas indisponíveis. Simples, né, pessoal?
não tem segredo nenhum essa parte aí da utilização. Então a gente consegue ver que se eu vim aqui e eu vou dar um Enter aqui, eu tenho esses dois métodos aqui. Opa, perdão. Eu tenho esses dois métodos aqui, sendo esse o original e esse o extension, igual ele mostrou ali na frente para mim. Simples, tranquilo, não tem dificuldade nenhuma em utilizar. Então, o que a gente fez? A gente pegou um método que já existia, né? E apenas estendeu ele para que ele funcione no mesmo objeto que a gente criou. A gente não precisou criar um agenda extension aqui, um new agenda extension para fazer o que a gente queria. A gente utilizou ele que já existia. Por quê? Porque a gente tem o this aqui. A obrigatoriedade de que ele representa, ele faz parte deste objeto. Então a gente instancia apenas um, né? O principal, a gente instancia apenas o principal, né? Cria apenas o principal e utiliza todos os métodos extension que a gente queira ter aqui dentro para a gente poder utilizar. Ah, ele está em outra classe. Posso manter o mesmo nome? O que acontece? Opa, ele aqui não está aparecendo, certo? Mas funcionou. Só que olha como ele pegou. Ele pegou o meu método normal. Ele não pegou o meu extension por causa do nome. Mas a gente pode fazer isso aqui. E ó, ele não está aqui, porque ele tem o mesmo nome. Então viu a importância de ter o nome certinho do método extension de alguma maneira que ele identifique para você que ele é o extension, porque ali ele não entendeu. Por quê? Porque ele está na mesma classe. Agora ele entendeu. Ele considera a mesma classe. Então ele, se você não mudar o nome, não deixar um outro nome, ele vai acabar se perdendo. Então assim, ficaria melhor se o método tivesse o mesmo nome? Ficaria. Então eu preciso, para mim ter ele com o mesmo nome, eu teria que ter uma assinatura diferente. Mas Cleiton, isso aqui não é uma assinatura diferente? Eu não estou passando diz aqui? Sim, você está passando diz, mas ele não é uma assinatura diferente porque isso aqui se referencia a esse outro cara. Então, se eu estou falando que ele tem o mesmo nome, a minha assinatura, essa parte aqui que não tem diz, né? Isso aqui, ó, depois da vírgula, depois do diz para frente, tem que ser diferente. Aí ele aceita com o mesmo nome. Do contrário, você não conseguiria manter com os nomes diferentes. Dessa maneira, acredito que ficou mais claro para vocês o que é o Extension Methods e como que isso pode ajudar no desenvolvimento de vocês, no dia a dia do desenvolvedor de software. Essa é uma dica, tem lá no meu post no meu blog também, lá no Medium, vocês vão poder ver o código tudo, tanto o código que eu usei lá como exemplo, como esse fonte aqui que vai estar no GitHub. Então é só me seguir lá nas redes sociais e a gente pode discutir mais esse código. Galera, gostaram do vídeo? Espero que tenha ajudado vocês com a parte do Extension Methods. Tem muita gente que não entende. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Mas não esquece, dá o like, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos discutir mais sobre esse assunto. Vai lá nas minhas redes sociais, é só me seguir lá. _black_coder no Instagram ou Cleiton_Felipe. Vocês conseguem me achar lá, tá? Aqui embaixo vai ter da descrição do vídeo, vai ter a referência da documentação do .NET no MSDN e também vai ter aqui todas as referências que eu peguei, né, praticamente, mas praticamente é tudo no MSDN do livro do .NET. E também vai ter o link para o projeto, caso vocês queiram pegar o projeto lá e dar uma lida, dar uma olhada como ficou. Beleza, galera? Então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau!